Tiago, então você fez uma explanação das divisões, das várias etapas da sífilis, do acometimento, né? Então essa é a parte clínica, como pode se apresentar. Que tipo de exame hoje nós temos para evidenciar que o paciente está com sífilis e complementar o teu raciocínio clínico? Perfeito. Nós temos 2 métodos laboratoriais que são métodos padrões para diagnóstico de sífilis. Um primeiro método que é o método de triagem, que é um teste que a gente chama, a bactéria da sífilis é um treponema. Então, o nome do método é um teste não treponêmico, é um teste indireto, que é um exame feito de rotina. Ele tem alta sensibilidade e a especificidade não é tão boa. O que significa isso? É um exame que faz um pente fino. Uma vez que ele está positivo, nós devemos lançar mão de um outro teste, que é um teste treponêmico e que tem uma alta especificidade e a sensibilidade não é tão boa. Então, uma vez que tu faz o teste não treponêmico, o mais comum, conhecido é o VDRL, ele nos dá um indicativo, esse paciente sim pode ter sífilis e você deve confirmar com um teste treponêmico, que aí tem o FTA-ABS, que é o mais comum, e daí ele se complementa com a interpretação dos 2 testes, você pode dizer se o paciente tem sífilis ou não tem, ou se foi uma sífilis do passado, tratada também, isso também deve ser interpretado no contexto clínico. São testes sorológicos, exame de sangue. Do exame. Bom, e feito o diagnóstico de sífilis, você estava falando que isso tem tratamento e tem cura. E eu sempre, os meus pacientes perguntam para mim, para os meus colegas cardiologistas, olha, as nossas doenças cardiovasculares. E devem perguntar para o reumatologista, para o pneumologista e assim por diante. Para o pessoal da clínica, as doenças são crônico-degenerativas. Nós não temos cura, nós temos como métodos paliativos para essas doenças. Mas eu sempre chamo a atenção, o que tem cura? O que tem cura é a infecção. Grande parte das infecções pelo uso adequado de antibióticos, de tratamentos com essa finalidade. Daí realmente você cura. E o infectologista hoje, então, é o nosso herói da medicina em termos de cura, né? Porque nós temos métodos que são paliativos. Bom, mas nós temos então um paciente com sífilis, temos que a clínica e os exames complementares são compatíveis. Qual é o antibiótico que vai ser utilizado para esse paciente e qual o tempo de uso dessa antibiótico terapia? O antibiótico mais adequado é o primeiro antibiótico conhecido na medicina. Então, a penicilina vai depender do estágio clínico que a gente está tratando a doença. Se tratando de sífilis primária e sífilis secundária, a droga de escolha é penicilina benzatina, que é a famosa Bezentacil. A dose varia dependendo de que estágio nós estamos. Em se tratando de sífilis terciária, neurosífilis, aortite ou goma sifilítica, ou ainda sífilis ocular, pela necessidade de penetração no sistema nervoso central, ou seja, cruzar a barreira hematocefálica, a droga de escolha é a penicilina G cristalina, que é um antibiótico que deve ser usado endovenoso, diferente da penicilina benzatina que deve ser usado intramuscular. Então essa, sem sombra de dúvidas, é a droga de escolha para tratamento. Inclusive uma particularidade da doença é quando ocorre sífilis em gestante, a única droga que nos permite dizer que a gestante está tratada e que não existe risco de transmissão para o feto da sífilis, que pode acontecer, que a gente chama de transmissão vertical, somente o uso da penicilina. Tiago, eu fiz essa pergunta para te provocar. Nós tivemos agora há pouco falta de penicilina aqui no Brasil. Como os infectologistas se viram para substituir a penicilina, já que esse é um antibiótico indicado para combater o treponema pálido? Foi uma grande preocupação. Isso, a penicilina é uma droga barata, não existe interesse da indústria farmacêutica em produzir. Ao mesmo tempo, existe o interesse do governo, pelo menos houve essa preocupação em tentar fazer caminho diferente para consegui-la.
Substituí-la, tem até outras opções, mas não são opções extremamente confiáveis. Doxiciclina, que é um antibiótico via oral, uma opção. Ceftriaxone é uma droga que pode ser usada endovenosa, mesmo intramuscular, outra opção, mas nenhuma tão confiável como a penicilina. Foi um problema alarmante, espero que consiga, do ponto de vista de saúde, que não haja falta da penicilina, senão, sem dúvida, será uma preocupação maior. Nós, além de todas as questões que envolvem o diagnóstico diferencial das diferentes doenças e a abordagem correta, nos deparamos muitas vezes com problemas logísticos, de infraestrutura. Tiago, não sei se tu sabe, nós temos aqui em Santa Maria um problema no momento. Não existe mais trombolítico na UPA do patronato. Digo, no PA do patronato e nem na UPA. Então, nós recebíamos os pacientes na hemodinâmica do hospital universitário, muitas vezes com infarto, já trombolizados. Isso facilitava muito o manuseio desses pacientes. Então, o laboratório parou de fabricar streptokinase. Então, isso não chegou mais no pronto-socorro a streptokinase, que era de um preço relativamente acessível. Consequentemente, nós temos mais dificuldades hoje de tratar o infarto agudo do miocárdio dos pacientes vindo dessas unidades de emergência. Bom, mas nós vamos para mais um intervalo e depois voltamos conversando com o Dr. Tiago e aprendendo um pouco mais com ele.